Então, vocês já me conhecem, eu sou o Thales, sou doutorando no Instituto de Matemática e Estatística da USP, onde eu estudo criptografia, e hoje a gente vai falar de ransomware. Bom, então, o que é ransomware? É um malware que encripta ou tranca os dados da vítima para cobrar resgate, né? Ransom é resgate. E aqui ele pode infectar ou um computador ou pode infectar um dispositivo móvel como um celular e por alguma vulnerabilidade do sistema ou pelo seu ou por phishing que a gente estudou na aula passada, que são aqueles e-mails que te convencem a instalar um software, a baixar alguma coisa ou a rodar algum programa malicioso. Esses malwares são disseminados. Então, uma vez que você tem um dispositivo infectado por ransomware, ele vai tentar infectar os dispositivos vizinhos. Então, se você tem um computador na sua rede, na sua casa, que foi contaminado por um ransomware, ele vai mapear a rede, vai tentar achar outros computadores com a mesma vulnerabilidade que a sua, ou vai tentar mandar e-mails para os seus contatos, ou se você pegar um ransomware pelo celular, ele vai mandar e-mail ou vai mandar mensagem de WhatsApp para os seus contatos, e ele se dissemina desse jeito. E esse é um dos maiores riscos da internet hoje. Você pode ver, a gente tem como exemplo de vítimas recentes, e aqui eu peguei recentes mesmo, peguei desse último mês. Você tem o Fleury, que na semana passada sofreu um ataque desse tipo e foram pedidos 5 milhões de dólares de resgate. Eu não vi a atualização disso, se foi pago ou o que eles fizeram e se resolveu já. Mas você teve também, no início de junho, teve a JBS, que pagou 11 milhões de dólares para ter acesso aos dados, para ter acesso, não só acesso, mas também porque os atacantes ameaçaram a divulgação dos dados. Você tem aqui a Colonial Pipeline, que foi aquele caso nos Estados Unidos da empresa de oleoduto, que também foi pega por um ataque desses. E aí aqui no caso eles pagaram 4,4 milhões de dólares. Isso foi no início de maio. Então você vê, você tem 3 exemplos de alto perfil aqui só em um mês. Aqui o FBI conseguiu recuperar, acho, em torno de metade do que foi pago, mas isso aí está fora do escopo. Eles realmente pagaram os 4,4 milhões. E tem muitas vítimas que não comentam as medidas tomadas. Então, quando eles pagam, eles evitam falar que pagaram para tentar desmotivar os atacantes. Mas quando você tem quando um ataque aconteceu e do nada ele parou por exemplo, a mensagem de erro saiu do site, provavelmente eles pagaram para ter os dados de volta. Então, vamos falar cada uma das fases. A gente tem pouco tempo, a gente vai falar rapidinho de cada uma das fases de um ransomware. E para começar, começa na disseminação. E quando você fala, né, no começo a gente falou que um ransomware ele pode se disseminar ou por vulnerabilidades do sistema ou por phishing. A gente sempre fica com medo do ransomware espalhado por vulnerabilidade do sistema. E tende sempre a minimizar o phishing. É uma coisa muito perigosa essa, que a gente acha que a gente nunca vai cair no phishing. Mas se vocês lembrarem da aula passada, em que eu falei do spear phishing, né, o phishing com arpão, que você vê uma pessoa, você tem um alvo determinado, você não está mandando aqueles e-mails totalmente genéricos de phishing, você tem um alvo determinado. Então, imagina um caso, por exemplo, em que você tem um amigo de trabalho que teve o celular roubado, e eu roubei o celular do seu amigo, e eu vejo que vocês compartilham planilha de Excel, porque é uma coisa normal, em trabalhos administrativos o pessoal compartilha planilha de Excel por e-mail. E eu pego e mando uma planilha para você, e essa planilha usa macros. Você habilita o uso de macros ou não? Então, se vocês sabem o que é macro, né, no Excel, é um código, um programa que tem dentro do Excel que é usado para modificar as células, para modificar as abas e às vezes para fazer conexão com a internet, às vezes para criar arquivos baseados na sua planilha. Então é um programa de computador e você pode embutir um malware dentro dessa macro. E quando você abre um programa no Excel com a macro, olha só a mensagem. Aqui no caso, eu te mandei esse exemplo aqui é uma planilha que tem a avaliação dos funcionários anual.
porque às vezes eu posso contar com a sua curiosidade de ver o salário dos outros, ou os bônus que os outros vão receber. E nesse caso, eu vejo aqui, eu quero acessar, eu vejo, tem que habilitar macros para eu ver os dados. E olha só como o Excel convida a gente a clicar nesse botão para habilitar. Eu nem leio, eu acho que muitos de vocês, se já trabalharam em empresas que usam bastante macro de Excel, só clicam aqui, porque sabe que tem macro, só clica sem olhar. E uma vez que você clicou, você vai ser infectado. Então, a disseminação ela é muito mais fácil do que parece. A gente é muito mais vulnerável do que parece. Pensa, se você tinha aqueles casos de alto perfil, né, a JBS, o Fleury que caíram, a gente achar que a gente está seguro foi muito ingênuo. E uma vez que você é infectado, nesse caso aqui, era um ransomware, um dos mais famosos, que é o WannaCry, era isso que você via na sua tela. Você vê uma mensagem falando que seus arquivos foram encriptados, explicando mais ou menos o que aconteceu, explicando como você vai fazer para resgatar os seus arquivos, e ele te dá 3 dias para fazer um pagamento, e o pagamento tem que ser feito em bitcoins. Aqui, no caso, eram $300, no caso do WannaCry, eram $300 para essa carteira aqui. E o pessoal fala que porque está usando bitcoins, então é tudo anônimo, mas não é tão assim, né? Você consegue ver essa carteira, você consegue mapear para onde está indo o dinheiro dessa carteira, você consegue abrir essa carteira e ver quantas pessoas caíram no ataque, né? Quantas pessoas pagaram para esse atacante. E eles vão usar os bitcoins de algum jeito, vão ou mandar para várias outras carteiras, espalhando de um jeito meio aleatório, tentando usar isso daí nos serviços, em outros serviços, para passar para uma corretora. Eles não vão conseguir sacar isso daí tão fácil. Mas o fato de eles receberem Bitcoin faz o ataque ser muito mais fácil de fazer, porque você manda para um monte de gente e pagou, não pagou, não vai ter os arquivos de volta. Então, você não precisa... Não é como se o banco pudesse fechar uma conta. Embora, mesmo antes dos bitcoins, isso daí, de outras moedas criptográficas, também dava para fazer, o pessoal usava PayPal, usava alguma outra técnica. Então, basicamente, você foi infectado, para você ter os arquivos de volta, não tem como decriptar. A encriptação é muito forte, você vai ter que pagar. E a sugestão, em geral, o pessoal fala que a ideia é não pagar para fazer o ataque não valer a pena. Porque se ninguém pagar mais, então o ataque para de valer a pena. Mas, obviamente, quase toda empresa vai acabar pagando. Porque os arquivos são muito valiosos. Na verdade, se você pega uma empresa que não tem backup direito, ou até o ransomware encriptou os backups, ela não tem os dados que são o que mais importa para a empresa. Então, elas acabam pagando. E mesmo se você falar isso daqui, os atacantes são espertos. O resgate, né, o preço que eles cobram para você ter os seus arquivos de volta, ele é calibrado para que vale a pena pagar. Né, você não... se eles percebem, eles mandam para um monte de gente. Né, esse tipo de ataque você pode mandar para um monte de gente, você tem muitos dados. Você consegue decidir, descobrir o preço ideal para cobrar, que o pessoal vai pagar. Você pode até usar aprendizagem de máquina, se quiser, para calibrar o preço dado ao perfil do usuário. Se é um usuário que tem esses tipos de arquivo, se é uma rede que é muito grande, eu posso cobrar mais, porque eu estou numa empresa. Entendeu? Então você pode automatizar todos esses parâmetros, porque você tem muitos e muitos dados. E caso a vítima decida não pagar ainda, você pode ameaçar divulgar os dados. Então você faz uma dupla extorsão. Se você não quiser pagar, tudo bem, mas eu vou divulgar seus dados. E aí você é de novo chantageado. E como você se previne contra um ataque de ransomware? Para ransomware que encripta seus dados, para você ter os seus dados, a única solução, a única garantia que você pode ter é fazer backup, que seja automatizado e fácil de recuperar. Né? Você tem que fazer backup toda semana, todo dia, e manter os seus backups, ou pelo menos parte dos seus backups offline. Porque se você mantiver online, o ransomware vai atacar e vai encriptar o seu backup. E aí o seu backup vai ser inútil. Como muita empresa usa os recursos da nuvem, você pode colocar no modo de fazer o backup, você faz o modo append only, que é um modo em que você não pode sobrescrever o backup. Todos os usuários
faz o backup de todos os usuários, mas você só pode colocar novas informações, você não pode colocar em cima dos antigos. E aí só um administrador de sistema, quando o backup estiver ocupando já muito espaço, aí ele consegue verificar a integridade do backup da semana, e aí ele apaga da semana passada, uma vez que ele viu a integridade, garantiu a integridade dos arquivos dessa semana, desse backup dessa semana. Tem que tomar cuidado com as permissões de usuários, porque se você está numa rede e todo mundo tem acesso à mesma rede, você, ou os usuários do seu sistema na nuvem estão com as permissões descalibradas, às vezes um usuário pode ferrar com toda a rede, porque o seu usuário que caiu no golpe, ele vai acabar, porque ele tem um programa de permissões, ele vai acabar tendo a permissão de escrever em arquivos que ele não teria permissão antes. Então, ele poderia encriptar os dados de todo mundo. Outra coisa é manter o sistema atualizado, ou pelo menos os patches de segurança, né? Manter o sistema atualizado às vezes é meio difícil, porque eu sei que vocês têm softwares na área médica, na área jurídica, talvez nem tanto, mas softwares que não funcionam com certas versões do sistema operacional e são softwares que demoram muito para serem atualizados. Então, pelo menos os patches de segurança, os patches são as pequenas correções, né? Os band-aids de segurança, que vocês colocam, vocês baixam e eles vão garantir que você não é atacado por aquelas vulnerabilidades, por exemplo, de sistemas, que são mais perigosas no sentido de que eles deixam o ransomware se espalhar mais facilmente. Né? Você não precisa clicar em um link, ele vai entrar em você porque você não atualiza o seu sistema. Outra coisa, só sobre antivírus, eu queria colocar aqui que usar uma safe list, que você lista o software que tem na sua máquina e o software só vai poder fazer o que você falou que ele pode fazer, é muito mais seguro do que usar antivírus. Antivírus é uma medida, dependendo do caso, talvez um pouco ultrapassada, mas o melhor é realmente você saber as aplicações que tem no seu computador e saber quais são as permissões para ele, você explicitamente dar permissões para elas. Não você fazer um blocklisting, que você bloqueia permissões. Você você dá as permissões somente necessárias quando elas são necessárias. Então, por exemplo, no OS X da Apple, no sistema operacional da Apple, para o MacBook, por exemplo, você tem que falar o que um software pode fazer, explicitamente, senão ele não deixa rodar. Então, tem algumas medidas de segurança que são melhores até do que antivírus. Mas antivírus é importante e eu recomendo usar um antivírus de código aberto, que é o ClamAV. Eu recomendo esse em vez de usar aqueles outros antivírus comerciais que não são muito bons e ficam gerando aquele monte de informação na tela. Eles são quase um malware, porque eles se colocam, né, o antivírus se coloca no seu browser, ele se coloca em um monte de lugar que você não tem muito controle, então ele é quase um malware. Eu acho, usar esses antivírus eu acho péssimo. O ClamAV é bem melhor e roda em Linux, que eu uso no Linux, e é o que eu recomendo usar. E, além disso, seguir todas as recomendações da aula passada, né? Que foram HTTPS, as senhas fortes e tudo mais, porque se você faz isso, você impede que você seja um vetor para os seus conhecidos. Porque se uma pessoa te ataca, ela vai poder mandar um e-mail muito mais forte, muito mais fácil de ser aberto para um contato seu. Então, é isso que eu tenho para hoje, pessoal.